Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Deus te abençoe mais essa tarde, ao qual o Senhor nos dá essa oportunidade. Creio que Deus vai falar ao seu coração, eu creio que a palavra de Deus ela tem o poder libertador para nossas vidas, para nos mostrar o caminho a seguirmos, né? E o Senhor ele veio com essa grande missão de nos instruir aqui sobre a terra, e Deus falará ao seu coração. E você terá a direção dele em todos os acontecimentos, em tudo, né, que você pedir ao Senhor. Senhor, me dê entendimento naquilo que eu preciso melhorar na minha vida. O Senhor faz assim conosco. E que Deus possa te abençoar e o amor dele sempre venha estar em seu coração. Que seja direcionado pelo poder que há em Deus, o único poder que tem sobre as nossas vidas, para poder nos dar uma vida melhor, para termos a história da nossa vida mudada, né? O quadro, as circunstâncias, a situações que nós vivenciamos, passamos diariamente até a volta do nosso Senhor. Então que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. E a mensagem que eu quero deixar aqui para a nossa meditação está em Gênesis 3, quando vem falando, né, do pecado e da queda do homem, né? E Deus ali foi bem direto com Adão, quando ele falou na palavra dele, logo após eles ter comido o fruto, quando o Senhor proibiu, o Senhor ali, antes dele comer, o Senhor proibiu, desse fruto aqui você não vai comer. Ou seja, isso aqui não é para você fazer, então não faça. É o que o Senhor disse para eles e o que o Senhor também quer com cada um de nós quando ele nos dá uma direção. Porque ele nos conduz para um caminho bom, para o caminho de paz. Os pensamentos do Senhor não é de mal, o pensamento dele é bom. E muitas das vezes nós é que nos levamos propriamente, né, para nossa própria queda, para nossa própria condenação. Porque em Jesus Cristo também não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas para aqueles que declinam, né, para o Espírito, aqueles que dão lugar ao Espírito, né, mas aqueles que dão lugar à carne, o Senhor diz que o final desse caminho é de morte. E o Senhor não quer que a gente venha morrer espiritualmente. Quantos estão morrendo espiritualmente porque deu lugar, porque eu me aborreci, né? A carne é fraca, mas o Senhor diz para mim e para você que o Espírito está pronto. Por isso que nós temos que estar na justiça de Deus, buscando a palavra dele, porque o Senhor diz que aquele que está de pé, ele tem que cuidar para não cair, porque da mesma forma que Adão e Eva teve a queda deles, se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, a gente pode estar aqui hoje levando a palavra de Deus, mas eu posso estar amanhã lá fora. Então eu tenho que cuidar da minha vida. Você nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual a todo tempo, a toda hora. Por isso que o Senhor nos ensina a vigia, a hora, esteja atento aos acontecimentos, esteja atento, porque o pecado ele jaz à porta. Ou seja, se a gente não dominar aquilo que tão de perto nos rodeia, a gente vai voltar à velha criatura, e o Senhor não quer. Por isso que ele diz para que a gente, na sua lei, a gente venha meditar na palavra de dia e de noite e não se apartar dela. Ou seja, porque até se a gente se apartar, a gente deixar de buscar na palavra de Deus, a qualquer momento vem a queda. A qualquer momento, o que mais a gente come, que quanto mais a gente se encher da palavra de Deus, do poder dele, mais vai ser libertador para nossas vidas, para a gente não dar lugar à carne, mas dar lugar ao Espírito. Mas se eu não vigiar e não orar, não buscar na sua palavra, o acontecimento pode vir bem rápido. E quando vê, a gente já caiu, né? Então, o Senhor chegou nesse finalzinho do versículo 3 e disse exatamente assim para Adão. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O que o Senhor deixa bem claro para mim e para você, que eu e você sabemos o que estamos fazendo. A palavra do Senhor vem dizendo que Deus avisou antes de acontecer. E Deus avisa. A gente pode dar continuidade nessa mensagem que logo após a queda de Adão e de Eva, Deus ainda concedeu Deus fechou, né, a porta do jardim, colocou eles para fora. Deus tinha um cuidado ali grande com eles. Deus visitava todo dia Adão.
e avisou para ele não fazer. E ele preferiu acreditar na serpente do que acreditar naquilo que Deus estava dizendo para ele. Por aquele motivo, Deus colocou ali para ele que não comesse da árvore da vida e conhecesse, né? E viesse a conhecer a eternidade, viesse a ser eterno. Porque eterno é só o nosso Deus, é o que vive eternamente, só Ele. Que tem poder, que tem honra, que tem glória, tudo pertence a Ele. Mas o Senhor diz, será como nós, ou seja, o homem será, nós temos, né, a possibilidade, através do Espírito Santo de Deus revelar os segredos. Porque diz que grandes são e profundas são as coisas do Senhor, mas Deus quer que a gente venha mergulhar, assim como Ele mostrou para Ezequiel, naquele momento ali, aonde estava a água e aonde Ele queria que Ezequiel mergulhasse. Então o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos perecer, nenhum de nós venhamos morrer sem salvação, nenhum de nós venhamos conhecer o que Deus quer nos ensinar, porque através do teu Espírito Santo, através do Santo Espírito, porque desde o início o Senhor sempre avisava através dos seus santos profetas, né? Deus sempre visitava e Deus sempre trazia uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. E muitas das vezes, muitos queriam continuar praticando as mesmas coisas que praticavam antes. Por isso, muitos não alcançaram a promessa. Por isso, muitos morreram no meio do deserto. Por isso, muitos caíram no pecado. Por isso que muitos reis foram destituídos do seu trono. Por quê? Porque Deus, Ele na sua infinita misericórdia, Ele para muitos, Ele mostrou o seu poder. Ele deu oportunidade. Não deu a glória dele, mas deu oportunidade para aqueles que não se inclinavam para fazer as coisas erradas, mas obedeciam à voz de Deus e seguiam os seus mandamentos, porque Deus fala bem claramente para mim e para você, aqueles que seguirem, ou seja, Deus dizer para você, não é para comer desse fruto, porque certamente morrerás. E a gente vai lá e come do fruto, quer tentar, né? E com Deus diz assim, Ele mesmo, Ele não tenta ninguém, Ele avisa. Deus não tenta ninguém, Ele avisa a gente para que a gente não venha morrer e parar no meio do caminho. Então assim, a gente está vivendo um momento da gente se levantar mesmo, da gente conhecer a verdade que vai nos libertar. Porque até para a gente ter bênção, para a gente ser abençoado, a gente precisa estar fundamentado naquilo que o Senhor diz. O que fazíamos antes, não fazemos mais. Se mentia, não mente mais. Se estava fornicando, né, se conserta, se casa, né? Aquele que ainda não casou, espera no Senhor. O que adulterava, não adultera mais. O que cobiça, não cobiça mais, né? O que deseja mal, não é mais olho por olho, dente por dente, não se paga mal com mal. O Senhor diz, pague o mal com o bem. Não faça maldade, não pense maldade, não deseja maldade. Então aquilo que nós sabemos, como o Senhor diz, né? Porque o homem será como nós, ou seja, a gente vai saber o que é certo e a gente vai saber o que é errado. O Senhor não avisou, não é para fazer, então não faça. Porque Deus, Ele nos dá entendimento sobre as coisas. E muitas coisas, muitas causas vêm na nossa vida porque nós mesmos não queremos nos portar em verdade e integridade com o Senhor. O Senhor é bem claro para mim e para você. Ele não mente, é sim, sim e não, não. Por isso que o Senhor quer que a gente venha andar em espírito e em verdade. Erramos, reconheça o erro, pecou, reconheça, pede perdão, perdoa, meu Senhor, libera perdão. Porque até quando o Senhor foi perguntar a Caim, porque essa queda ele veio ali, logo depois aconteceu a morte de Abel, seu irmão matou, seu irmão cirou, seu irmão invejou. Decaiu o seu semblante porque Deus gostou da oferta de Abel. E o Senhor foi perguntar para ele, não sei onde está meu irmão. Mas Deus viu o que aconteceu. Mas ali ele não quis assumir o erro dele. Senhor, eu errei, eu mirei, eu pequei. Ali ele não quis assumir o erro dele. E o Senhor disse assim, a gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente peca. E a gente precisa se arrepender do nosso pecado, reconhecer. Eu errei com a minha filha, eu errei com o meu filho.
Não deixar passar as coisas, não deixe passar, precisa se acertar, precisa se consertar, se conserte, porque o Senhor, Ele nos dá entendimento. Ele diz, será como nós, agora eles vão saber, o pecado está à porta, então domina, reage, assume teu erro e não faça novamente, que é o que o Senhor quer que nós não venhamos fazer, não faça novamente. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente não pode estar aqui falando de bênção, pregando bênção, e se a gente está precisando se consertar sobre essa terra, se a gente está precisando colocar os nossos caminhos na justiça de Deus, andar como Ele andou, firmar os nossos passos como Ele firmou, para que não venha haver mais sofrimento, mais morte nem dor, mas vai ser através da sua verdade, do seu testemunho, que almas e vidas serão alcançadas. Mas se a gente continuar mentindo, traindo, nós temos que fazer a diferença. Nós que somos cristãos, temos que fazer a diferença numa geração pecaminosa, porque nós errávamos como eles erravam. Nós continuamos pecando, mas reconhecemos o nosso erro, a nossa fraqueza. Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Segue a paz com todos, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Mas Deus, Ele te deu esse e deu para mim esse discernimento. A gente, quando tem o Espírito Santo de Deus, a gente reconhece que nós precisamos melhorar e pedir ao Santo Espírito de Deus que Ele venha nos dar direção para que a gente não venha pecar voluntariamente. Isso não venha ser uma coisa cotidiana, que eu já sei, eu errei, fiz isso aqui de errado e vou novamente errar aquela mesma coisa, vou errar novamente a mesma coisa. E quando a gente já tem a direção de Deus do que é certo e do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso fazer, do que é justo, do que é injusto, do que é mal, do que é bem. Então que nessa tarde venhamos refletir. A palavra é para mim, a palavra é para você, para todos aqueles que têm ouvido. A palavra é para a gente ler, meditar, refletir, pedir para que Deus venha nos dar direção. A palavra é para nos consertar, é para nos levar para a eternidade, é para nos levar para o caminho bom, e nós precisamos a cada dia melhorar. Reconhecer o nosso erro. Errei, Senhor, errei feio. Me perdoa em nome de Jesus, Deus. Se eu pequei contra ti, se eu pequei contra o céu, se eu pequei contra o meu irmão, Deus, me perdoa. Em nome de Jesus, Deus. Se eu pequei contra o meu filho, contra a minha sogra, contra a minha nora, Deus, não retenhas de mim, não tire de mim o teu Santo Espírito, mas que o Senhor possa me limpar, me purificar. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.